Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, que é um espaço onde a gente pode conversar ainda mais sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. Sempre lembrando, né? Primeiro setor governo, segundo setor empresas, terceiro setor as associações, fundações, movimentos sociais, coletivos, organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais solidária. Nesta edição do Conecta Terceiro Setor, nós vamos conversar com o Dr. Tomás de Aquino Rezende, diretamente da capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. A gente vai fazer as perguntas daqui, ele responde diretamente de lá e vamos aprender ainda mais sobre a importância da regularização jurídica de uma organização do terceiro setor. E antes de mais nada, eu já te peço para que você curta o nosso canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa ampliar cada vez mais esta corrente do bem. Vamos começar a nossa entrevista de hoje, então. E eu já passo a palavra para o Dr. Tomás e já faço a primeira pergunta, que é: quais os primeiros passos para que uma ONG, uma organização da sociedade civil, uma OSC, ela esteja regularizada, Dr. Tomás? Bom, uma organização do terceiro setor, primeiro, ela existe independente de ter regularidade ou qualquer coisa. É um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo. Agora, se ela quer participar da vida social, se ela quer adquirir direitos, se ela quer exercer direitos, contrair obrigações, fazer contrato, por exemplo, ela precisa de uma regularidade. E essa regularidade se dá como? Bom, essas pessoas, se for o caso de uma associação, reúne as pessoas, decidem ali qual o objetivo da instituição, se é meio ambiente, se é saúde, se é educação, se é assistência social, e vão transcrevendo essas conversas numa ata. E aí decidem como é que ele vai funcionar, se vai ser, em qual local vai funcionar, qual vai ser o nome da organização, quanto tempo que vai durar a organização, ou seja, criam regras, e essas regras vão ser escritas, e nós chamamos de estatuto. Então pega essa ata, que é o resumo da reunião, ou a transcrição do que aconteceu na reunião, onde se decidiu por criar uma pessoa jurídica de direito privado, junto a essa ata, o estatuto, que é a regulação de como é que vai funcionar, como é que vai ter eleição, como é que vai dispor dos bens, como é que vai ser a questão patrimonial, que tipo de atividade vai exercer, e pede esses documentos, e tem aí algumas regrinhas aí, em 3 vias, assinada por todos, enfim, o estatuto assinado pelo presidente, pelo advogado, e leva isso num cartório e faz o registro. Lá no cartório registra esses documentos. Assim que aconteceu o registro, nasce a pessoa jurídica. Aí ela tem personalidade. Personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? A capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. E é a mesma situação tanto para fundações quanto para associações? Não, na verdade, isso para uma associação. Para uma fundação, como a fundação, não há reunião de pessoas. Associação é uma reunião de pessoas, é uma assembleia que juntos tornam uma só pessoa, né? Que fica sendo uma associação. A fundação não, a fundação é um patrimônio que qualquer pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, um grupo de pessoas, enfim, qualquer pessoa é o sujeito de direitos e obrigações, nós já falamos, quem tem personalidade. Essa pessoa destaca, separa do seu patrimônio uma parte e diz: olha, esse patrimônio vai cuidar desse interesse coletivo. O senhor Kellogg, quando criou a Fundação Kellogg, ele disse:
tantos centavos de dólar de produtos Kellogg vão ser direcionados para a assistência social nos países pobres. Mais ou menos isso. A Fundação Ford, toda venda de um automóvel Ford, uma pequena parcela vai ser destinada para tecnologia, para educação. Enfim, as várias fundações que existem é mais ou menos isso. É uma pessoa que tem patrimônio, destaca uma parte desse patrimônio e diz, olha, esse patrimônio vai cuidar desse objetivo. Nós temos aqui em Minas, por exemplo, uma fundação, a Fundação Unifenas, que tem educação superior. O senhor Edson Velano construiu um grande patrimônio e pôs esse patrimônio a serviço da educação. Aí é diferente a instituição, ou seja, ela só pode ser instituída por testamento, por escritura pública e, mais recentemente, bem moderno isso, por lei. É possível, e eu defendi essa tese, esse ponto de vista, e foi, vamos dizer assim, o judiciário, a jurisprudência acatou que é possível, sim, que o Estado, o município, a União, desde que a lei orgânica ou a Constituição não impeça, constituir uma fundação de direito privado, por lei. Mas vamos lá no caso de uma pessoa de direito privado, uma empresa ou uma pessoa física. Separa uma parte do seu patrimônio. Como é que separa uma parte do seu patrimônio? Ele faz uma escritura pública dizendo, olha, o terreno, o imóvel tal, na rua tal, número tal, o valor financeiro de R$1 milhão. Por exemplo, isso aí é bem lembrado agora, a Fundação Bradesco, ela foi criada isso. O senhor Amador Aguiar, não é isso? O fundador lá do Bradesco, pegou R$1 milhão, R$1 milhão de cruzeiro na época, sei lá, e disse, olha, esse R$1 milhão de cruzeiro tem que ser destinado para a educação. De que forma? Ele vai ser aplicado no Banco Bradesco e tantos por cento do rendimento vai ser utilizado em educação. E o restante vai ser para aumentar o patrimônio. Hoje nós sabemos que a Fundação Bradesco é dona do Bradesco. Ela foi comprando ações, ela foi adquirindo e ela comprou a maior parte do Banco Bradesco. E é das maiores instituições de educação do Brasil. Sei lá, 50 mil alunos, é uma coisa fabulosa. O que foi feito? O senhor Amador pegou uma parcela do seu patrimônio, como? Fez uma escritura, foi um cartório de notas, escritura pública de constituição de uma fundação. A Fundação Bradesco vai funcionar na sede do Banco Bradesco, era por prazo indeterminado, e ela vai cuidar de educação infantil para pessoas com dificuldade financeira ou com dificuldade de acesso a meios comuns de educação, enfim. E ele fez as regras. Olha, vai funcionar no local tal, o patrimônio vai ser esse, vai ter uma diretoria, vai ter um conselho, tem um conselho fiscal, tem que prestar contas ao Ministério Público, que é outra diferença de uma fundação para uma associação. A fundação precisa do aval do Ministério Público até para existir. Daí ele fez essa escritura pública de constituição e fez um requerimento ao Ministério Público, olha, desejo instituir uma fundação, estou disponibilizando esse patrimônio aqui, dessa escritura, desse testamento ou dessa lei, e precisa da autorização do Ministério Público. O Ministério Público tem algumas exigências. Exige que tenha lá a comprovação de que o patrimônio é suficiente para cumprir o objetivo.
E aí ele edita um ato, né, autorizando o registro da fundação. Lá atrás, quando eu disse de associação, o próprio dirigente da associação vai lá no cartório e pede para registrar a ata e o estatuto. Pronto. No caso de uma fundação, não. Ele vai pegar a escritura pública ou o testamento, o estatuto que ele elaborou, aprovado pelo Ministério Público, e aí com uma resolução do Ministério Público ele vai no cartório e registra a fundação. E a fundação também nasce a pessoa jurídica fundação a partir do momento desse registro, desses atos de constituição do cartório de registro de pessoas jurídicas. Essa é a diferença de associação para fundação. Associação é uma reunião de pessoas, fundação é um patrimônio. Por quê? Quando o Estado resolveu criar a figura da fundação, é no artigo do Código Civil, artigo 66, ele determinou, estabeleceu, e é um fato importante, que a hora que registra no cartório, o seu amador deixou de ser dono daquele milhão. O milhão, ele é a fundação e é dono da fundação. A fundação é o patrimônio. O Estado, o direito dá personalidade ao patrimônio. Por isso que, numa fundação, tem que ter a figura do administrador, que não é o dono. Não tem dono. O patrimônio de uma fundação não tem dono, a não ser ela própria. Ela é o patrimônio e é dona do patrimônio. No caso de uma associação, o patrimônio pertence ao grupo de associados. Tanto é que qualquer pessoa não, a associação pode vender, pode comprar patrimônio, pode penhorar, pode fazer o que quiser com o patrimônio, porque é deles, pertence àquele grupo, pertence àquela assembleia. Já na fundação, não. O dono não existe, o dono é ela própria. Então, sim, para vender o bem de uma fundação, tem que ter uma autorização. Antigamente era do judiciário, mas a jurisprudência atual basta uma autorização do Ministério Público para vender um bem de uma fundação. E o bem só pode ser vendido para adquirir outro de maior valor ou para impedir que ela seja extinta, para pagar dívidas, essas coisas. E o objetivo de uma fundação é imutável. Depois que estabeleceu que ela vai ser de educação, ela não muda para saúde, não muda para nada. Já na associação, pode ser hoje de educação, amanhã de assistência social, enfim. É ao interesse daquele grupo de pessoas naquele momento que eles estão constituindo a pessoa. Mas, doutor Tomás, aí não vai interferir diretamente na missão para a qual a organização foi criada? Mas como se trata de uma pessoa jurídica de direito privado, que é uma reunião de pessoas com um objetivo de interesse coletivo, o objetivo tem que continuar sendo de interesse coletivo. Mas os associados têm liberdade para mudar o objetivo. Para vender patrimônio, para penhorar, para mudar o objetivo realmente. E eu já vi alguns casos. Não foi uma mudança voluntária, mas as creches eram consideradas pelo governo federal como instituições de assistência social durante um bom tempo. Há uns 10 anos atrás, o governo federal falou, não, creche não é de assistência social, creche é de educação. Todas as creches tiveram que adequar seus estatutos para ser de educação. E todas, né, há 10 anos atrás, foram criadas como instituições de assistência social. E depois se transformaram em educação. Mas aí foi uma determinação maior. Poderia não ser. Tá. O grupo de pessoas está aqui reunido, nós cuidamos de meio ambiente. Aí não, esse negócio de meio ambiente
Está difícil, nós não estamos muito bem. Vamos fazer uma escolinha, vamos fazer uma creche, vamos fazer, sei lá, um atendimento de distribuição de alimentos, enfim, muda o objetivo. É possível na associação. Fundação jamais. Fundação não muda o objetivo e o patrimônio é indisponível. Não tem, porque não tem o dono. A associação tem dono. A associação é dos associados. A fundação não. A fundação é dela própria. Nós temos esses 3 tipos de organização da sociedade civil, OSC, que é fundação, associação, organização religiosa. Tá? A fundação com esse diferencial, que ela é um patrimônio com personalidade. A associação e a organização religiosa são muito semelhantes. A diferença é que na associação ela tem as regras do direito civil e a organização religiosa tem as regras do direito daquela instituição religiosa, ok? Mas é uma associação também. Dr. Tomás, uma tese que o senhor defende há muito tempo é a intersetorialidade. Uma organização que tem essa premissa no seu DNA, nas suas atividades do dia a dia, ela é diferente? A intersetorialidade ou as alianças intersetoriais já é um conceito, né, que a gente defende desde 2005 e tem evoluído bastante. É que porque as organizações da sociedade civil, as fundações, as associações, as organizações religiosas, elas só existem ou elas existem principalmente para resolver, minimizar, ajudar a cuidar de questões sociais e ambientais, não é? Nas quais nosso país tem muitas e sérias questões nessas situações. Agora, a gente sabe, por essa experiência de mais de 30 anos, que elas sozinhas conseguem muita coisa. Resolve lá o problema da distribuição de cesta básica ali para a periferia da sua cidade, do seu bairro, consegue ajudar ali na igreja, mas muito limitadamente. Nós sabemos que o próprio Estado aí compreendido como União, Estado, Distrito Federal, municípios, que o próprio Estado tem muitas e várias, principalmente na atualidade, ações sociais e ambientais que fazem um excelente trabalho. Só que, sozinho também, ele não tem um alcance, uma penetração, uma facilidade de desburocratização que uma entidade do terceiro setor tem. Se uma instituição do terceiro setor, o computador dela queima e ela é de educação de informática, ela vai lá na loja e busca outro e continua funcionando. Setor público, se o computador queima, ele vai ser dado baixa nele e vai ter uma licitação para adquirir outro computador que pode demorar 1 mês, 2 meses, enfim. Tem umas coisas no Estado que engessam e que dificultam o atendimento. A gente sabe que tem muita empresa, e muita mesmo, aqui em Minas, então é bem comum isso, que tem os seus próprios serviços sociais para os seus empregados e às vezes para o seu entorno. A gente tem aqui a Fiat, que tem vários programas sociais que atendem a periferia de Betim, que atende a periferia de Belo Horizonte, muito importantes. Nós sabemos, as APACs têm financiamento da Fiat. Então, enfim, é possível que uma empresa faça assistência social, cuide de meio ambiente, e legal. Só que sozinha ela tem dificuldade, porque ela vai ter que disponibilizar os funcionários dela no horário de serviço, vai deixar de fazer o que ele foi contratado e que é necessário para a própria lucratividade da empresa, para cuidar disso, enfim.
desvirtua um pouco o sentido de empresa, que é gerar lucro, que é fabricar peça, fabricar automóvel para ganhar dinheiro, para botar os seus acionistas ricos. É isso. A empresa é para isso. É para dar lucro para a pessoa ficar rica. Não é outro objetivo. É claro que tem outras questões aí, mas enfim. Quando a gente percebe que se a gente pega um problema social ou ambiental qualquer e põe uma OSC, o Estado e uma empresa juntos. O exemplo mais claro que eu tenho, aliás, são dois, mas um é fantástico, que são as APACs. Não sei se vocês já ouviram falar, a APAC é uma prisão. É uma prisão que não tem polícia. É um negócio maluco. E ela resolve, só para ter uma ideia, 85% das pessoas presas no Brasil, no sistema comum, voltam a cometer delito. Isso chama reincidência. E pior, voltam a cometer delito mais grave do que aquele que o levou à prisão. Então, você pode pegar a página policial aí nos jornais, todos os crimes bárbaros foram feitos por quem já passou pela prisão. Na PAC, essa mesma pessoa, a gente tem lá 85% de recuperação. É só 15% de pessoas que voltam a cometer delito. Isso tem uma experiência de 50 anos. É um dado estatístico importante. A PAC feminina é 5% de reincidência, quase nada. Enfim, e funciona. Mas por que funciona? E funciona bem e atinge o objetivo. Primeiro, tem o Estado. É uma cadeia. Quem faz a regra é o Estado. Quem manda as pessoas para lá é o juiz de direito, com o parecer do promotor de justiça. E tem que cumprir a lei de execução penal. Olha, para cumprir a pena tem que fazer isso, isso, isso e isso. Então, o Estado estabelece a regra, não é? E fomenta isso, que em Minas Gerais é política pública a PAC. E tem no orçamento do Estado a criação e manutenção de APACs. E aí, beleza. Agora, quem administra a APAC? Não são os presos, é uma associação. Associação de Proteção aos Condenados. É uma associação de pessoas. Geralmente, essas pessoas que dão assistência em presídios, pastoral carcerária, enfim. Maioria é grupo de pessoas religiosas, sejam evangélicos, católicos, enfim, que cuidam, formam uma associação e vão cuidar dessa prisão. Embora sejam os presos que cuidem de tudo. Eles têm atividade das 7 da manhã às 9 da noite. Todo mundo é obrigado a trabalhar, todo mundo é obrigado a estudar, lava a própria roupa, faz a própria comida. A cela tem que ser bem cuidada, ou seja, é uma série de exigências que essa associação faz com que eles cumpram. E ela é financiada em boa parte, algumas quase que a maior parte, pelos empresários. Por quê? Lagoa da Prata, uma cidade do interior de Minas, do oeste de Minas, tem uma fábrica grande de bicicleta, e as bikes, né? E essa PAC de Lagoa da Prata monta 3.000 bikes. Não sei se é por semana, por mês ou por dia, mas monta 3.000 bikes. O empresário fica super feliz que não tem que pagar obrigação social. Os caras trabalham sábado, domingo, dia santo, Nossa Senhora Aparecida. Por quê? Cada 3 dias trabalhar diminui um de pena. Então eles ficam super felizes de ter o trabalho. Lá tem padaria, lá tem marcenaria, que faz móveis e vende. Padaria fornece para várias instituições, inclusive para a prefeitura, para o hospital. Enfim, aí que entra uma questão fantástica. O objetivo da empresa é lucro, o objetivo do governo é voto. E o objetivo das pessoas que estão na associação são esses motivos nobres, né? De coração, de espiritualidade, enfim. Aí você juntou esses 3 setores, nós chamamos de intersetorialidade, e realmente funciona. O outro é aqui de Minas também, aqui de Betim, chama Instituto Ramakrishna.
E chama Ramakrishna, não tem nada a ver com aquele grupo místico e religioso Ramakrishna. O fundador, ele era admirador do Ramakrishna lá, do Krishna, né? E ele pôs o nome de Ramakrishna. Mas ela cuida de adolescentes, adolescentes pobres, e dá formação para eles. Tem coral, não é coral não, como é que chama hoje? É uma orquestra, pô. Uma orquestra com violino, com tudo. Apresenta nos melhores salões aí de Minas Gerais. Tem uma oficina mecânica que é um negócio doido e treina esses jovens lá. Sai mecânico de ponta. A Yamaha montou há poucos dias lá uma oficina de motocicleta e os jovens lá. Então, assim, é um negócio. Movimenta mais ou menos 50 milhões de reais por ano. E a maior fonte de receita dela é uma fábrica de tela de arame. E aí é uma empresa dela própria. Ela criou essa fábrica de tela de arame para fazer cerca-sítio, quadro de esporte, essas coisas. Representa acho que 40% da receita dela. A outra receita ela tem de empresas, grandes empresas aí do Brasil e internacionais, bancam essa instituição, e ela cuida, por exemplo, como é que chama? Do restaurante popular de Betim. Então, assim, é um negócio fantástico. É uma associação e ela cuida desse restaurante popular também, além de atender os adolescentes. Ela no formato de iOS lá em Betim. E é um exemplo claro. O município de Betim contrata essa organização para cuidar dessa política pública de fornecer alimento. Tem as empresas que fornecem o alimento. Então, assim, todo mundo ganha. É o jogo do ganha-ganha. É aí que a gente vê o resultado da intersetorialidade. O combustível é esse: lucro, voto e paz. E cada dia, isso aí já está ficando até, como eu dizia, enfadonho, que eu acredito cada dia com mais, como é que eu diria, com muito mais segurança que não existe outro caminho para nós a não ser buscar essas alianças intersetoriais. Então eu sugiro que quem vai criar uma associação, vai criar uma fundação, vai criar uma organização religiosa, que já ponha duas coisas lá no seu estatuto. Com muito ênfase, que seja um artigo ou que seja o primeiro parágrafo de um artigo. Essa instituição poderá firmar parcerias com o poder público, com entidades privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Ela poderá comercializar e produzir bens e serviços para sua manutenção. Porque aí você já está buscando um gatilho para a intersetorialidade, se não para a intersetorialidade, pelo menos para você ter uma sustentabilidade independente de financiamento do criador, dos associados, que ela vai ter uma atividade, uma associação, pode ter um estacionamento, pode ter uma lavanderia, sei lá, várias possibilidades aí. E qual a diferença de lucro e sem fins lucrativos? Sem fins lucrativos, para o nosso direito, é a não distribuição de resultados para ninguém. Nem para os associados, nem para os beneficiários, nem para os instituidores. Não distribuiu o lucro foi revertido para os fins da instituição, pronto, acabou, ela é não lucrativa. E aí entra um detalhe, por exemplo, as pessoas que precisam do tal de certificado de entidade beneficente de assistência social, o tal do SEBAS, além de aplicar nos seus objetivos todos os seus recursos, deve aplicar todos os seus recursos também no país. Se você tiver aí uma instituição que cuida de assistência social
e aplicar uma parte desses recursos na África, você descaracteriza os sem fins lucrativos para os SEBAs. E também, nesse aspecto de ter esses títulos, não tem problema remunerar dirigente. Pode remunerar, pode pagar o salário. Claro, não vamos abusar, né? Nós tínhamos aqui em Minas uma fundação que 80% dos recursos era para pagar o presidente. Aí não é razoável, né? Sai da razoabilidade. Mas dentro do razoável, um administrador de uma instituição aí, igual o MAPAC, por exemplo, tem direito a um salário justo aí, não sei como é que está hoje, 8 mil, 10 mil, sei lá. Mas, enfim, não caracteriza a distribuição de lucros a remuneração dos dirigentes ou dos servidores que prestam serviço, tá, gente? Também não dá para ser só o título e receber. Nunca foi proibido. Mas antigamente tinha uma tal de lei de utilidade pública que nós, na época da elaboração da lei 13.019, que é o Amiroski, eu tive a oportunidade e está lá por escrito que a minha sugestão era revogar a lei de utilidade pública, revogar a lei do SEBAS, aplicar a lei de OCIP, que estava resolvido o problema da legislação do terceiro setor. A única coisa que nós conseguimos foi revogar a lei de utilidade pública federal. Tá? Não existe mais. Ela não proibia remunerações de dirigentes. Na verdade, a maioria dos órgãos públicos, e aí só 25% das organizações se relacionam com o poder público, tem contrato com o poder público, 75% está fora, não tem nada a ver com o poder público, não tem receita pública, não tem nada. Essas 25%, quando iam contratar com o poder público, antigamente chamava convênio, né? É um absurdo conveniar um ente privado com um ente público, mas era o nome que tinha. Quando elas iam conveniar, a exigência que tinha lá, título de utilidade pública federal. Aí a pessoa ia buscar o título de utilidade pública federal, o governo federal, a burocracia do Estado, falava assim, para ter o título de utilidade pública federal é proibido remunerar dirigente. Então, essa que virou a regra, é proibido remunerar dirigente? Não, é proibido remunerar dirigente que queira contratar com o Estado. Na época, que isso aí foi revogado em 2017. 2014, mas entrou em vigor em 2017. Né? Vamos falar um pouquinho de governança agora, doutor Tomás? Com a experiência que o senhor tem na área, com mais de 30 anos de trabalho no setor, por que, na sua opinião, a capacitação, a profissionalização da administração de uma ONG, de uma OSC, é tão importante? Essa é uma questão importante, porque são duas, vamos chamar de teses, né, que eu defendi nesses meus 40 anos aí de terceiro setor, quase 40, né? É que duas coisas. Primeiro, essa questão da intersetorialidade. Para mim, isso aí é o fundamento de tudo. Vai funcionar o dia que a gente conseguir mais organizações funcionando com os 3 setores participando. Não tenho dúvida. Segundo, é que a pesquisa que nós fizemos aqui, ela é antiga, foi de 2005, mas ela ainda é bem atual. Ela demonstrou para nós uma coisa impressionante. Só funciona bem, aí já é uma associação, o funcionamento da associação, e ela conseguir captar recursos, ela conseguir atender as demandas dela, as atividades, se ela tiver duas coisas, basicamente, administração profissional e transparência pública. Tem que ser 100% transparente. Eu vou autorizar você debitar na minha conta de luz R$10 por mês se eu tiver certeza absoluta que está sendo investido no tratamento do câncer de pessoas, do Hospital Mário Pena. Enfim, eu quero os dados de vocês
públicos e transparentes. Então, a organização tem... eu disse da Ramakrishna, que é um exemplar, é isso. Acesso ao site do Instituto Ramakrishna, que é uma associação, vocês vão ver que é 100% de informação. De onde recebeu o recurso, quando gastou o recurso, com quem gastou o recurso, o que foi feito com o dinheiro, quais as atividades estão fazendo, quanto que o diretor ganha. Aqui em Minas, quando eu estive procurador-geral do município, no portal de transparência da Prefeitura de Belo Horizonte, tem o portal de transparência do terceiro setor. Você vai lá, todas as instituições do terceiro setor que contratam com o poder público, aqui são quase 1.000, sei lá, não me lembro mais o número, mas está lá no portal da transparência. Quanto foi gasto, com quem foi gasto e tudo. E a administração profissional, aí você tem que ter cuidado, porque não é administração empresarial. É bem diferente. A administração de uma... Porque numa administração empresarial, você visa lucro. Numa administração de uma organização, você visa resultado. Resultado social, resultado ambiental, resultado de saúde, resultado de educação. Dono de uma empresa de educação com fins lucrativos, ele vai administrar de que forma? Ele vai administrar empresarialmente. Daí, o número de funcionários, salário de funcionário, tudo isso vai afetar a administração. Ele vai pegar lá a planilha dele, vai chamar o CEO dele lá, os caras que entendem de economia e tudo, e é empresa. Empresa, não tem conversa. Já o outro, que é uma associação ou uma fundação, ele vai ter uma administração profissional. Ele tem que entender de administração, ele tem que entender de mercado. Mas ele não vai ter ações na bolsa, por exemplo. Ele vai ser outro tipo de figura. E ele vai... É claro que todos os dois querem ter uma educação boa para ter mais aluno. Para poder servir mais pessoas que não têm condição, o outro para ter mais lucro. A diferença básica é essa. Então, é bom vocês pesquisarem a diferença entre administração profissional e administração empresarial. Uma associação, uma fundação, uma organização religiosa tem que ter administração profissional e transparência pública. Uma empresa tem que ter administração empresarial e transparência até no limite de não ter problema com os concorrentes. Quanto mais você divulgar o que você faz, e isso é um dos problemas que nós temos, tem organização aí que as pessoas do quarteirão dela não sabem que ela existe. Não sabe que ela atende criança, não sabe nada. E quando você vê o volume dessas coisas, você pega, por exemplo, eu estive procurador-geral do município de Belo Horizonte, passava por mim, porque um dos objetivos que eu tive lá foi implementar o Emiroski em Belo Horizonte. E aí nós temos, era na época lá, quase 300 creches parceiras em Belo Horizonte. Essas 300 creches parceiras atendiam 35.000 crianças na educação básica. Isso é mais do que a metade das crianças na educação básica de Belo Horizonte. As outras estavam nas creches públicas, nas escolas particulares, mas 35.000. E aí era o quê? 50 na creche lá do bairro, 30 na outra, 20 na outra, 80 na outra. E às vezes no próprio quarteirão lá o pessoal não sabia que tinha essa instituição. Então, além de transparência e administração profissional, mas que está relacionado com isso, é botar o ovo e cantar. Senão, tem que mostrar para todo mundo, olha, nós estamos fazendo isso e com a economia. Tem um negócio fantástico. Uma escola de terceiro setor, comparada com uma escola pública, ela custa 3 vezes menos. Ou seja, seria muito mais vantajoso para os governos manter 3 alunos na escola
do terceiro setor do que manter um na escola pública. Custa 3 vezes mais para o contribuinte. É um negócio... E isso aí tem que ser divulgado. Uma creche, um menino na creche custa 3 vezes menos que um menino na escola pública municipal. Bom, doutor Tomás, estamos nos aproximando da finalização de mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Então, deixo aqui abertos os microfones para suas considerações finais. Gente, hoje eu tive uma aula de inteligência artificial e eu fiquei meio desbaratinado. Minha cabeça hoje está bem confusa, porque isso aí vai revolucionar o mundo, de tudo, e para o bem. Ela vai me permitir produzir muito melhor o meu trabalho e vai me dar mais tempo para fazer outras coisas que me dão prazer ou que são mais úteis para a sociedade. Então, invistam nisso. Procure saber mais sobre isso. Não é meio confuso, meio maluco, mas não é bicho de 7 cabeças. Qualquer desses meninos aí de 16, 17 anos desvenda isso com maior facilidade. Eu acho que seria um caminho. Porque, é claro, você tem hoje a informática, a internet, o mundo hoje é uma aldeia, tudo bem. Mas nada tira da minha convicção que as pessoas do bem, quando se reúnem para fazer o bem, seja com internet, com informática, com inteligência artificial, se não tiver o core, não vai funcionar bem. Então, não adianta você reunir 10 pessoas para cuidar de uma questão social importante se essas 10 pessoas não tiverem o que está pregado há mais de 2000 anos, o amor ao próximo. Esse mundo tem conserto, depende mais de nós, e eu tenho 2 frases que eu uso sempre, eu vou encerrar com as 2. Primeiro, fazer alguma coisa para mudar a realidade que nos incomoda é conjugado na primeira pessoa do singular. Ou eu faço ou não vai acontecer. E a segunda é que ter esperança é muito importante, mas ser esperança é mais importante. E ser esperança é fazer alguma coisa para mudar a realidade que nos incomoda. Até mais. Doutor Tomás, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar tanta informação, tanto conhecimento e mais esta edição do Conecta Terceiro Setor. Ainda mais finalizando com uma frase tão motivacional. Muito obrigada mesmo, em nome de toda a audiência do Conecta Terceiro Setor. E obrigada a você também que esteve conosco em mais esta edição e já fica o convite para que esteja com a gente nas nossas próximas edições. Até lá!